Começa agora, Missão 2414, segunda temporada. O podcast que se aventura no mundo missionário. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou Giovanni Manzoli e está começando o Missão 2414, o podcast e programa da Unasp FM que aborda temas missiológicos. Essa nova temporada está recheada de novidades, com convidados de todo o mundo. E juntos vamos aprender mais sobre o assunto. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. E comigo tem mais duas pessoas muito especiais. Falei para vocês que temos convidados que se revezarão a cada programa. E hoje chegou a hora de vocês conhecerem a Mariana Santos, ela que faz o curso de jornalismo aqui no NASP de Engenheiro Coelho, é bem envolvida no núcleo de missões e também é uma colega minha de trabalho aqui na Agência Integrada de Comunicação do NASP e concordou em nos auxiliar aqui no nosso podcast. Mari, eu fiz aqui uma breve descrição de você, mas se apresente aos nossos ouvintes. Quem é você, de onde você vem, para onde você vai, o que você faz no núcleo de missões, o que você faz aqui no NASP? Oi pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, né? Gente, olha, eu sou de Taubaté, no interior de São Paulo. O meu contato com a missão, ela começou através da comportagem, já pude comportar em alguns lugares diferentes, pude passear, conhecer muita gente, fazer um pouco da obra de Deus. E o meu envolvimento hoje com o núcleo de missão é na parte de comunicação. Então sempre que tem alguma apresentação, algum momento em que eles precisam de mim nas aulas também, então eu tô lá para ser útil. Muito legal, muito legal. E eu queria que você contasse, Mari, pra gente qual vai ser o assunto do programa de hoje. Bom, hoje nós vamos abordar um pouco sobre a zona de conforto, uma segurança ou uma acomodação. Quando paramos para pensar em Mateus 24,14, que diz que Jesus voltará após o evangelho ser pregado a todo mundo, pode até parecer que a nossa missão está quase no fim, já que no Brasil 87% da população é cristã. Mas é só olharmos para outros continentes que essa realidade muda drasticamente, como na África, que cerca de 50% da população é cristã, ou na Ásia, que não chega a 15%. São dados alarmantes esses expostos e temos que mudar até que Jesus volte. Essa é uma questão muito complicada e para nos ajudar a também refletir mais sobre esse tema, aqui comigo está o Alex Melchor. Ele é o terceiro componente da banca de hoje. Ele estuda teologia aqui no NASP, tem uma boa experiência aí no campo missionário e estará alternando aqui, revezando a apresentação com o pastor Caio, que esteve conosco no último episódio. Alex, cumprimenta a galera, os nossos ouvintes e conta um pouco de você, de onde você vem, o que você faz. Fala aí. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Eu, como você disse, faço teologia aqui no NASP. Antes de vir para cá, eu trabalhava na área de tecnologia, mas depois de algum tempo e depois de um envolvimento com a missão, eu decidi então mergulhar assim de forma profunda na área da missão, na área do voluntariado e na área da obra de Deus. Sentiu chamado. Exatamente. E aí eu já tinha algumas experiências, já tinha feito algumas missões tanto transculturais quanto nacionais, e decidi então vir para o NASP, decidi adentrar no curso de teologia, e com isso automaticamente também adentrei aí no núcleo de missão e tenho desenvolvido o trabalho junto com a equipe. Muito legal. Bom, você tem aí uma vasta experiência missionária e pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria jogar nesse questionamento pra você aí no começo da conversa. Por que há tanto trabalho a ser feito no campo missionário, mas há poucas pessoas para desempenharem essas funções? Bom, Giovanni, a Bíblia ela é clara quando ela diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A cada vez mais nós temos percebido o esfriamento no amor dentro dos corações. As pessoas têm se importado cada vez mais consigo mesmo e têm se importado cada vez menos com o próximo. E com isso nós vemos uma grande necessidade de trabalho, de pregação do evangelho, de espalhar o amor de Jesus por todo mundo e cada vez mais menos pessoas dispostas a realizar esta obra, a realizar esse trabalho. O mundo está muito, não sei se eu posso dizer egocêntrico, né? As pessoas estão olhando mais
pro eu mesmo, são mais egoístas, né? Muito Exatamente. triste esse cenário, muito Com triste. certeza, eu acredito que é assim. Não tá fácil pra ninguém, em nenhum lugar, mas existem alguns lugares que a missão realmente é mais complicada. Alex, eu acredito que quando você saiu pela primeira vez em missão, não foi nada fácil. Como é que você fez pra sair da sua zona de conforto e enfrentar seus medos, as incertezas lá no campo? Ótimo. Bom, Mari, quando eu fui para minha primeira missão transcultural, eu vou usar este momento como exemplo, na verdade foi um susto. Eu estava em São Paulo, eu nunca havia me interessado por missões e eu já tinha uma certa amizade com o pastor Caio, né? Nós já tínhamos alguns anos ali de amizade, já tínhamos feito alguns trabalhos evangelísticos, mas nada tão profundo quanto uma missão transcultural. Algo mais local, né? Exatamente. Só uma coisa, para quem não entende muito esse contexto missionário, tá ouvindo a gente, o que é uma missão transcultural? Explica aí em rápidas palavras. Olha, usando uma breve ilustração, a missão transcultural é aquela que te leva para longe de casa. E não é só em uma questão de distanciamento, mas também numa questão cultural. Você se penetra em outra cultura, numa outra língua, num outro povo, num outro costume, para se adaptar, exatamente, e levar ali o evangelho de Cristo para essas pessoas. Resumidamente, isso seria uma missão transcultural. Beleza. Mas em 2018, ele estava na África, ele foi para lá, em Guiné-Bissau, e de lá ele me mandou uma mensagem falando, olha, eu preciso que você venha para cá no ano que vem. Olha, o convite veio. Exatamente. Existia uma equipe ali, eles tinham uma necessidade e consultaram o Caio. Falou, a gente precisa de mais pessoas, você tem alguém de confiança e tal, e ele lembrou de mim. E aí na hora eu respondi, ok, eu vou, mas eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer, nem do que eu ia passar. E aí no momento assim foi muito um susto. E eu acho que o susto ele te tira da zona de conforto, porque você é pego despreparado, você se incomoda assim, você é sacudido automaticamente. Então foi uma atitude de coragem ali na hora e foi. Exatamente. Aí foi ali praticamente quase um ano de preparo entre arrecadações, conhecimento e etc. para poder então embarcar e ir para Guiné-Bissau. Muito legal. E a gente está falando aqui de sair, né, da zona de conforto e tal. Parece que existe uma linha bem tênue entre segurança e acomodação, né? Se existe essa linha tênue, como é que a gente pode diferenciar uma situação em que a gente se sente seguro e uma situação em que a gente se sente acomodado, Alex, nesse âmbito missionário? Olha, Giovanni, eu costumo usar uma frase de um pensador que diz que estabilidade não existe. E eu acho que isso se aplica aqui. Quando nós pensamos em segurança, muitas vezes, no mundo em que nós estamos, as pessoas pensam em uma vida sem problemas, sem necessidades, aonde elas possuem um conforto e não serão incomodadas por muitas coisas. Mas quando a gente traz isso para o âmbito da missão, eu considero que a segurança ela é a forma que você tem para lidar com o risco. Porque a missão, automaticamente, você tem que se expor. Você é obrigado a se expor a uma nova cultura, a se expor a coisas totalmente novas para a sua vida e se expor ao aprendizado. Então, dessa forma, a segurança ela vem como uma forma que você se porta diante do risco. Se você se sente seguro para mergulhar, você vai poder encarar várias coisas. Só que essa segurança vem do quê? Do preparo, vem da busca pelo conhecimento, de um preparo essencial para você fazer parte daquilo. E aí vem, acho que, a diferença da acomodação. Porque a acomodação é algo que não vai te dar segurança. A acomodação é algo que vai deixar você parado, você não vai se incomodar em aprender um novo idioma, você não vai se incomodar em estudar sobre aquela cultura, você não vai se incomodar de ser uma pessoa melhor ou se preparar de uma maneira melhor, porque você vai achar, não, estou indo para uma viagem, eu estou indo conhecer um novo lugar, eu não tenho que ter preparo nem nada disso. Mas no contexto missionário, acomodação é algo que não pode existir. Não pode existir. Eu lembro que eu cometi uma gafe a primeira vez que eu fui para o campo missionário ao cumprimentar um muçulmano. Eu comecei um diálogo com ele na rua e então naquele diálogo ele se tornou meu amigo. Uhum. Só que no momento em que ele me perguntou se eu era muçulmano, eu disse que não. E o pastor Caio estava do meu lado nesse dia. Puxa, você não devia ter dito isso. E na hora a reação dele foi bem surpresa, fechou um pouco a gente. Uhum. E aí automaticamente o pastor Caio entrou no jogo e falou, não, nós somos muçulmanos, nós também somos filhos de Deus. E entrou ali num contexto de muito mais conhecimento sobre a cultura que eu não possuía, porque eu não me preparei para aquela situação. Então, a segurança é a forma que você se porta diante do risco, através de preparo, através de conhecimento, e a acomodação é aquilo que vai impedir
de você ter uma segurança para estar no campo missionário. Em resumo, a gente precisa se acostumar com mudanças, né? Exatamente, a todo momento. Com certeza. E Alex, na sua visão, diante das dificuldades, da vontade de se acomodar, qual você acha que é o motivo que mais pesa na hora dos missionários não irem para o campo? Olha, eu acho que um dos maiores motivos é a abnegação. Você ir para um contexto transcultural desafia muito os teus costumes, desafia muito a sua forma de se portar e te tira totalmente da zona de conforto, como é o nosso tema aqui. Você vai para um lugar que você não sabe como você vai dormir, como que você vai comer, aonde você vai ficar ou se alojar. E muitas das vezes isso é algo que amedronta muitas pessoas. E aí também no contexto da abnegação está, acho que, a disposição em servir o próximo. Deixar de olhar para nós mesmos, deixar de olhar para as nossas vontades, os nossos desejos, colocar muitas vezes os nossos próprios planos de lado para viver os planos de Deus e servir as pessoas que mais necessitam. Legal. E eu queria te perguntar, Alex, tem como a gente sair da zona de conforto, ir para o campo missionário, mas sem precisar, sei lá, ir para um outro continente ou até sair do país? Será que eu consigo fazer missão vivendo no contexto, na comunidade onde eu já estou? Eu quero usar até um exemplo bíblico para isso. Se nós formos em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vemos a ordem de Cristo a respeito da missão. A missão começa em Jerusalém até os confins da terra. Mas aqui é um detalhe muito importante. Ela começou aonde? Localmente. Ela não começou nos confins. Então, não existe somente a forma, mas é totalmente necessário que a missão ela aconteça no nosso contexto local. É impossível que uma pessoa faça algo no ambiente transcultural se ela não faz nada no local, porque o local é o preparo. É aqui que ela faz, é aqui que ela pratica, é aqui que ela cresce, é aqui que ela evolui para que ela possa então servir numa missão transcultural e alcançar outras pessoas. Muito obrigado, Alex. E com essa resposta, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Missão 2414. Não saia daí, pois apenas começamos. Voltamos com o segundo bloco do Missão 2414. Hoje discutindo um pouco sobre a zona de conforto, segurança ou acomodação. Eu sou Giovanni Manzoli e comigo estão a Mari e o Alex aqui na banca apresentando o nosso programa, o nosso podcast. Para iniciar esse bloco, vamos ouvir a voz do povo, né? Vamos entender o que os jovens pensam sobre esse tema. Você acompanha agora essa reportagem especial. Fala galera, aqui é o Bruno Souza, estamos aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho e hoje vamos saber da galera o que eles acham sobre missão e zona de conforto. Vamos lá? Você sairia em missão? Nesse momento não. Sim, é o propósito, né? Por que gostamos de ficar na zona de conforto? Eu vejo que nós gostamos de estar acomodados, né? Se sentir bem, né? Ninguém quer enfrentar lutas e dificuldades, né? Pela comodidade, né? A gente se acomoda e o medo do novo, do desconhecido, né? Traz essa acomodação. Qual seria a sua estratégia para não ficar acomodado? Eu creio que o relacionamento com Deus ele é fundamental. Ter Deus em primeiro lugar e o senso de missão, de urgência. Olhar pro alto. O inimigo não brinca de ser inimigo, né? Então a gente também não tem que brincar de ser amigo de Jesus e fazer a vontade dele. Nós temos que sair em missão sim. A minha mãe me ensinou que quando a gente tá acomodado, sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar. E pra gente fazer alguma coisa, a gente precisa estar incomodado. A voz do povo para o Missão 2414. Alex, para a gente continuar a nossa discussão e esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas que os ouvintes aqui colocaram também, nós temos um especialista no assunto e eu queria que você apresentasse ele para a gente. É isso aí, Giovanni. O nosso especialista hoje é o pastor Daniel Lemos. Ele é formado em teologia, especialista na área de gestão de voluntariado e projetos sociais, e atualmente ele está se graduando em psicologia. Pastor Daniel, nós gostaríamos de te convidar e, caso você tenha mais informações também, se apresenta aí pra gente. Beleza, prazer estar com vocês aqui, viu gente? E pelo amor do Senhor, já me formei em psicologia graças a ele, viu? Já são águas passadas, um prazer ainda bem e realmente, nos últimos anos, atuando sim na área de voluntariado especificamente, no NASP Campus São Paulo,
os últimos 5 anos têm sido muito recompensadores aí para mim. Olá, Pastor Daniel, mais uma vez seja bem-vindo. Nos diga por que é necessário que a gente saia da zona de conforto para sair para a missão. Beleza. Na verdade, assim, para essa pergunta, eu diria que seria interessante a gente definir missão. E é difícil definir missão porque ela tem muitas acepções, inclusive na literatura cristã, tá? Mas eu entendo a sua pergunta em termos de missão no sentido de fazer voluntariado, ser uma pessoa com atividade missionária, talvez para fora da sua região, de onde nasceu, de onde foi criado, tá? E isso realmente implica em sair da zona de conforto. Mas assim, é importante que todos entendamos de que a missão, ela não está num local ou numa atividade. Nós somos a missão. Dessa forma, a pessoa que resolve sair dessa zona de conforto para fazer algo diferente e fazer a vontade de Deus, ela fará da maneira certa. Estava um tempo atrás, semana passada na verdade, aconselhando um casal de jovens, são noivos e querem muito ir para fora do Brasil fazer missão. E no dialogar com eles eu senti muito essa ênfase de que eles só se sentiriam mais cristãos se eles fossem para o campo missionário. E isso é até bonito, a gente até encoraja muitas vezes esse tipo de pensamento, mas ele é um pouco perigoso, porque quando a gente tem essa tendência de pensar que só lá fora, hoje na janela 1040, ou num país todo desafiador, a gente está cumprindo a missão, talvez a gente não esteja entendendo muito a palavra de Deus. O sacerdócio de todos os crentes. A gente limita um pouco, A gente acaba limitando realmente, Mari. Então, assim, eu gosto de lançar muito sempre essa base quando eu dialogo sobre missão, fazendo que o nosso ouvinte entenda que nós somos a missão, nós somos a carta de Cristo. A partir disso, a gente entende que nós podemos desdobrar essa missão de Deus dentro de casa, na nossa vizinhança, na nossa escola, trabalho, etc. E também, se possível, lá fora, em terras estrangeiras, em um outro campo desconhecido, mas seria só um desdobramento da vontade de Deus para a vida. Logo, nesse caso, o sair da zona de conforto tem a ver com o entendimento do seu próprio propósito de vida. Então, por que é necessário sair da zona de conforto? É necessário por quê? Porque a gente precisa entender por que nós somos chamados. E aí a gente vai desdobrar esse chamado de Deus dentro da nossa própria casa ou fora do país. Aí seria só uma consequência. E, pastor, você falou em cumprir a vontade de Deus, em ouvir o chamado de Deus. Como é que a gente pode entender que Deus está falando com a gente, que Deus está chamando a gente? Como discernir a voz de Deus? Eu gosto muito de quando nós lemos na Bíblia de que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, sabe? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por quê? Porque de fato não há uma lógica, é difícil explicar como nós lemos ou nós entendemos e percebemos a vontade de Deus de um ponto de vista super lógico, porque isso realmente excede a lógica, essa vivência espiritual. Portanto, eu creio, não somente baseado no que eu li, do que eu estudei, mas na minha vivência pessoal, que a melhor forma de entendermos a vontade de Deus é nos relacionarmos com quem está falando com a gente, com quem a gente pensa que está falando pelo menos. Então a gente ora, mas a gente ora e pensa que a oração não sai do teto, ou a gente realmente está se conectando com o ser que nos criou, sabe? Então esse relacionamento que ele é alimentado ao longo de um período de tempo e vai criando essa confiança, nós começamos a entender qual que é a vontade dele através das nuances da vida. E Deus ele trabalha muito com confirmações. Não nesse sentido da gente, nossa, se o semáforo abrir agora é para eu ir para a África. Não é assim, sabe? É no sentido de que Deus vai confirmando através de pessoas, através de uma mensagem de diversas mídias diferentes, através de impressões pessoais, através de um estudo, de uma leitura. Ou seja, Deus ele vai usar elementos. O problema não é se Deus está usando os elementos. O problema é se nós estamos perceptíveis a essa comunicação de Deus. O tipo de conteúdo a gente está colocando dentro da gente e talvez causando ruído nessa percepção da voz do Espírito Santo. Então seria mais uma questão de relacionamento do que uma questão de inteligência ou de uma paranoia de uma busca, de entender,
de querer explicar as coisas, não seria muito nesse sentido. É mais uma busca diária, e isso vai crescendo com o tempo, nessa intimidade com Deus, e isso também vai junto com a percepção da própria pessoa sobre ela mesma, ou seja, o autoconhecimento. Eu acho que eu vou mencionar um pouquinho mais sobre isso depois. Muito bom, pastor Daniel. Agora nós temos uma curiosidade e nós gostaríamos de saber qual foi a sua maior dificuldade no campo missionário. Qual foi a maior dificuldade que você já teve? Ok, eu diria lidar com pessoas e culturas diferentes. Lidar com gente não é fácil. É gostoso, gente, sabe? Não me entendo errado, tá? Mas é desafiador. E principalmente, como a sua pergunta coloca aí, no campo ou lá fora, nós estamos lidando geralmente com pessoas de outras criações, outras culturas totalmente diferentes. Nessa questão de cultura diferente, eu não digo no sentido de que, para mim, pelo menos na minha experiência, foi difícil me adaptar à cultura, ou fui meio, sabe, arredio, não aceitava algumas coisas. Do contrário, eu era super tranquilo, sempre fui muito na praia da imersão, sabe? Então, qual que era a minha dificuldade? A minha dificuldade eu diria, de pegar as nuances e evitar ruídos, entende? Então, eu tinha, para mim, essa autocobrança de eu querer perceber rápido as coisas, de não querer ser um ruído, criar obstáculos desnecessários nessa comunicação. Então, por isso que o lidar com pessoas no campo é crucial, porque quando a gente lida de maneira mais leve, a gente está numa entrega maior, todo o processo fica mais tranquilo, porque dificuldades, queridos, sempre haverá. Imprevistos sempre haverão, sabe? Só que lidar com pessoas não é uma ciência exata, porque tem imprevistos que acontecem, a gente tem que somente aceitar, excedem a nossa capacidade. Há outras coisas que acontecem que a gente tem uma capacidade técnica para dirimir o problema. Mas agora, pessoas, culturas, já tem a ver mais com a gente, entende? Então aí é um trabalho mais pessoal. Ou seja, no fundo, eu responderia essa pergunta de maneira diferente nesse finalzinho aqui. A minha maior dificuldade é como que eu vou reagir frente a esse mundão diferente que eu não sabia que existia. E essa pergunta, sendo respondida todos os dias, ajuda a gente a ter uma melhor percepção do campo missionário. Entendi, pastor Daniel. Mas você acredita que a sua especialização na área de voluntariado, que é a parte teórica, te ajudou na parte prática também, lá no campo missionário? Sim, com certeza ajudou bastante, porque eu diria que a especialização, ela, tudo bem, é uma ferramenta acadêmica, existe hoje o título, isso é bonito, mas não passa de uma nomenclatura, de uma titulação. Realmente só faz sentido se a gente consegue aplicar. No meu caso, esse MBA que eu fiz em gestão de voluntariado e projetos sociais me ajudou bastante no meu dia a dia, porque eu já lido com essa área faz 5 anos, então tudo que eu aprendia eu já aplicava. E para mim serviu de duas formas, como confirmação daquilo que eu tinha uma intuição. Foi muito gostoso, era muito prazeroso aprender algumas coisas e ver, puxa, era isso mesmo, esse era o caminho. Mas agora eu tenho um respaldo mais acadêmico, mais erudito sobre isso. Mas outras coisas também, para mim, foram novas. Muitas, na verdade, aprendi, que me ajudaram a lapidar e a ser melhor instrumentalizado para o trabalho do dia a dia. Muito legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, pastor, a gente sabe que quem faz missão normalmente presta um serviço a uma comunidade, a pessoas, mas eu queria saber quais são os benefícios para a vida do próprio indivíduo missionário. Quais são as mudanças que o próprio missionário vive na sua vida? Beleza. Em relação a essa pergunta, eu vou até excluir o benefício maior, aquele mais importante, de que é cumprir a vontade de Deus. Ou seja, onde você está, seja vivendo toda a sua vida na mesma cidade que você nasceu e não sendo nunca para o campo missionário, você pode sim cumprir a vontade de Deus, ou lá fora, vivendo a vida como um itinerante, como missionário. Ou seja, esse é o benefício que acompanha todos os seres humanos, o fazer a vontade de Deus. Agora, indo para a sua pergunta, tirando já esse benefício mais importante, eu diria 3 coisas. Primeiro, a oportunidade de ter mais conexões com pessoas e realidades diferentes. Nossa, isso é maravilhoso. Isso traz um crescimento pessoal fantástico, um know-how, uma experiência de vida, uma visão de mundo
mais aprimorada. Abre a mente da pessoa, né? Exatamente. E é incrível isso, porque nós nascemos já com televisão, com internet, e já sabemos o que acontece em todos os lugares do mundo. É só acessar o seu smartphone e procurar. Mas é diferente quando a gente vivencia, a gente sente o cheiro, a gente toca e vê as texturas, sabe? Sente as texturas e vê as coisas acontecendo com os nossos próprios olhos. Então, nesse sentido... É uma troca, né? É uma troca mais profunda. Então faz com que a gente entenda que não é somente a nossa realidade, o nosso jeitinho de ser, o nosso jeitinho brasileiro, né, quem sabe. Então esse é o primeiro benefício. O segundo, ele é muito pontual, é saúde mental. Fazer voluntariado, tá? Agora eu tô falando no sentido mais de voluntariado mesmo, tá? Até uma pessoa aí que às vezes nem crê em Deus ou não tem uma religião específica, a engajar-se em atividade de voluntariado traz benefícios de saúde mental. A ajuda pragmática a outros, ela mexe aí com uma química toda de hormônios e ativa centros de prazer no cérebro, e isso de maneira consistente ajuda e até como uma ferramenta de prevenção à depressão, com certeza. Isso já foi comprovado, inclusive, tá? E como um terceiro benefício, há aspectos profissionais envolvidos. Uma pessoa que se envolveu de maneira até um pouco mais formal, através de uma instituição em voluntariado, ela tem realmente um boost aí no seu currículo. E eu não falo isso só da boca para fora. Quantos voluntários passaram por nós aqui, por mim, que eu já fiquei sabendo que numa seleção de pessoal para o mercado de trabalho, um dos critérios diferenciais foi o envolvimento dessa pessoa em voluntariado. Então, só tem a agregar. Olha só, Pastor Daniel, e o que te levou a se especializar em gestão de voluntariado e projetos sociais? Por que escolher essa área? Beleza, porque por um motivo assim mais lógico, no sentido de que eu já trabalhava nessa área. Então eu senti que eu deveria me aprimorar melhor, tá? Mas no sentido mais amplo, eu diria porque eu notei com poucos meses de trabalho nessa área a escassez de profissionais qualificados, tá? Essa é uma área que na América Latina, a área de voluntariado em si, tá? Ela é uma área nova, tá? Ela é relativamente nova, tá? No hemisfério norte, em países desenvolvidos, já há toda uma ciência, inclusive a área de voluntariado já faz parte do currículo escolar, não de faculdade, gente, de ensino médio já. Então, para nós tudo isso é uma novidade. Empresas aí multinacionais que têm algum programa que tem a ver com responsabilidade social corporativa, geralmente são empresas com um traquejo estrangeiro, ou seja, foi de fora que veio, tá? Nós não temos aqui no Brasil muito essa cultura. Então essa percepção, tanto no meio secular quanto no meio religioso, eu diria até principalmente no religioso, a escassez de profissionais qualificados, me impulsionaram a estudar um pouco mais. E ainda mais para poder nós termos um equilíbrio maior entre a questão, porque nós temos muito nosso veio, como cristãos, como adventistas, a questão de missão, de cumprir a obra de Deus. E muitas vezes nessa inocência, nessa ingenuidade, a gente não considera o meio, não presta atenção na relevância da nossa mensagem, nossas atitudes. Projetos são feitos onde a gente atropela algumas questões aí culturais. Nós vamos aí às vezes com muita sede ao pote, no proselitismo, na evangelização, enquanto há outros meios que vão ser tão ou mais eficazes até, entende? Então, considerando esse aspecto, a gente pode perder bastante, né? Mas ao mesmo tempo temos um perigo de a gente cair no tecnicismo, né? Ou seja, agora é tudo muito especializado, esquecemos da essência, que é a missão. Então a gente transitar nesse mundo de forma equilibrada é importante. Quanto mais pessoas com formação que não se esqueçam da missão, mas que façamos isso com competência e com habilidade, creio que seja importante. Agora, uma questão importante, pastor, você acha que é possível fazer missão sem sair da zona de conforto? Ok. Fazer missão sem sair da zona de conforto, meio difícil. Por quê? O que é zona de conforto, né? Em primeiro lugar. Zona de conforto não é você, como eu já mencionei, você, indivíduo, ficar no mesmo local, ter o mesmo trabalhinho, ter o mesmo relacionamento, né? A mesma casa.
Não necessariamente é isso. A zona de conforto tem a ver com uma postura de vida, uma questão de significado da própria existência, sabe? É a questão mais da autoindulgência, do egocentrismo, né? A pessoa absorvida consigo própria, sabe? Então, nesse sentido, já não se coadunam os dois termos, a questão de acomodação e missão, porque a missão já implica em você estar aberto, entregue a algo diferente, a algo novo. E esse algo novo pode ser não um novo no sentido logístico, como eu já falei, a pessoa pode cumprir a missão todos os dias, na sua terra natal, na sua casa, na sua vizinhança, de onde nasceu. Mas isso implica a pessoa todo dia, quando acorda, estar pronto para algo novo, ouvir a voz de Deus e talvez ter uma nova conexão, ter uma nova postura com alguém e estar aberto a isso. Então, não tem a ver com sair para outro lugar, mas tem a ver com uma postura de vida. Ou seja, é possível também a pessoa estar acomodada ou estar na zona de conforto e estar lá fora em campo missionário. Ô pastor, e que mensagem você pode deixar para quem ainda não saiu para o voluntariado, para a missão, devido à barreira da segurança, da acomodação? Essa pergunta é excelente, na verdade. Eu diria o seguinte: defina para você próprio o que é segurança e o que é acomodação. Já é um bom ponto de partida. Porque tanto a segurança como a acomodação são sintomas de uma causa semelhante. E, em geral, na minha opinião, a acomodação ela deriva da segurança. Bom, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. A pessoa que ela é acomodada, ou ela tem a tendência a querer estar no comodismo, muitas vezes ela tem insegurança. Ela quer o conhecido todos os dias, ela quer o seu, aquela quer o seu pedaço de queijo, a sua parte, ela não desgruda disso, não quer algo novo, quer manter uma rotina. E muitas vezes tem a ver talvez com perdas no passado. Não vou dar uma de psicólogo agora não, mas a pessoa tem que se autoavaliar. Por que ela é acomodada? Por que ela é assim? Porque ela tem essa tendência, sabe? Então é tentar definir o que é acomodação para mim e o que é segurança. Porque tem gente que não é acomodada, viu? Tem gente que é acomodada, mas não faz algo nesse sentido por questão de insegurança. Então é possível pessoas ter insegurança e não ter acomodação. Porque a acomodação é um subproduto da insegurança muitas vezes. Tá, então por quê? Não sou acomodado, não sou acomodada, mas eu tenho insegurança. O que eu faço? Uma boa maneira também é perguntar para si próprio o que te causa insegurança. Algumas pessoas têm insegurança na questão de fazer voluntariado por questões linguísticas, questões financeiras, questões familiares. Então, o que te trava? O que está te impedindo? Tive voluntária que estava quase indo para o Egito e estava muito insegura. E qual era o problema dela? Ela estava tranquila em questões de finanças, tranquila em questões familiares, mas ela tinha um medo danado em questões linguísticas, de aprender o árabe, não sabia inglês. Então, às vezes, é você identificar o teu medo e aí você trabalhar a respeito desse medo específico e destravar essa segurança para que não seja um gatilho que ative aí essa ansiedade. Uma vez que você trabalha essa insegurança e se conhecendo um pouquinho melhor, você está mais apto a servir, a se colocar em situações novas que com certeza vão te recompensar, tanto aqui nessa terra quanto no porvir. Muito bem, eu queria agradecer ao pastor Daniel, que é pastor adventista, teólogo, formado em teologia e especialista em voluntariado. Pastor, muito obrigado por ter estado com a gente no nosso programa. Prazer foi meu. Muito Com obrigado, certeza. viu? Tchau, tchau, Fica pastor. com Deus, Obrigado, Deus te pastor. abençoe. Tchau, tchau. Eu agradeço a você, ouvinte, mas você que está nos escutando, não sai daí porque a gente só vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Missão 2414, debatendo sobre a missão e a zona de conforto. Eu sou Giovanni Manzoli, comigo estão o Alex e a Mari, e um convidado muito especial. Mari, quem é esse convidado do terceiro bloco?
É isso mesmo, Giovanni. Temos um missionário com a gente, é o Vitor Soteiro. Está aqui no último ano de teologia, formado em jornalismo agora também. Já fez missão na Zâmbia e na África do Sul e veio compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Oi, Vitor, como é que você tá? Oi, Mari. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Prazer estar por aqui. Tô muito bem. Muito bem, Vitor, se apresenta um pouquinho pra galera, conta de onde você é, sua experiência com missão, o que você faz aqui no NASP. Bem, eu sou estudante aqui no NASP, como foi falado já, o curso de Jornalismo e Teologia, estou no meu último ano. Eu tenho 23 anos, eu sou de Pernambuco, Recife. Muito feliz em ter vindo para cá para poder fazer esses 2 cursos ao mesmo tempo, coisa que eu não encontrei em outros lugares. E já tive a experiência de ir para a missão, que foi algo muito construtivo, porque eu já tinha experiências aqui dentro do campus, a gente tem projetos de missão urbana e tal, mas sair do país, sair da minha zona de conforto foi realmente algo transformador. Muito bacana, muito bacana. E eu queria que você contasse um pouquinho em quais projetos missionários, vamos focar aqui nos transculturais, né, que você fez. Eu sei que você se envolveu com muita coisa no voluntariado dentro da igreja e tal, mas vamos focar nos transculturais. Tá, eu tive 2 oportunidades, todas em 2018. No primeiro semestre eu fui para a Zâmbia, que fica na África Austral. Eu morei numa pequena vila no oeste da Zâmbia, que é pertinho de uma cidade chamada Chipata. Não sei se algum ouvinte aí conhece, essa cidade se conhece, porque Chipata. É da região, porque ela é bem pequenininha. Bem pequenininha. Mas lá eu passei um semestre. A realidade de lá era a gente não tinha eletricidade na região onde a gente morava, a gente não tinha saneamento básico, a gente era bem afastado, comíamos do que plantávamos e a gente tinha um complexo de igrejas adventistas bem grande lá, então a gente tinha muito o que fazer. Eu era obreiro bíblico, praticamente. A gente trabalhava com música, com criança, com hospital, tudo que parecia... Evangelização por lá. Evangelização no geral a gente estava trabalhando. Na África do Sul, eu trabalhei num colégio adventista, o Elderberg College. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. É lá na cidade do Cabo. E eu trabalhava no centro de influência, uma lojinha de produtos naturais. Então, era um projeto totalmente diferente. Eu não trabalhava com evangelização no geral, mas eu trabalhava com estoque, produção, entrega. Faz tudo. Um faz tudo, e aí no tempo livre eu conseguia participar do Ministério de Louvor na igreja, do internato. Com certeza as 2 experiências foram diferentes, mas eu aprendi muito com as 2, mesmo sendo realidades bem diferentes. Muito bacana. E nessas experiências que você teve, Vitor, quais foram os maiores desafios assim que você enfrentou, de um modo geral? O maior desafio, principalmente na Zâmbia, foi viver ou me adaptar a uma rotina sem agenda. Eu percebi que na realidade da vila que eu vivia, eles não tinham a rotina deles baseada em cronograma de responsabilidades ou numa lista de afazeres, e sim pelos eventos. Parece que eles se apropriam melhor dos encontros do dia a dia do que a gente aqui. E me adaptar a essa realidade de não ter uma lista de atividades todos os dias para fazer meus checklist, completar, almoçar, voltar para o trabalho, e sim aproveitar e desfrutar e saber lidar com eventos, foi algo realmente muito desafiador. Era cada dia uma coisa diferente. Realmente, isso. Cada dia uma coisa diferente e não programada. Então, isso foi realmente desafiador. Com certeza. E, Vitor, pensando mais nas experiências que você teve no campo missionário, você acredita que essa missão te ajudou na vida pessoal e profissional? Como isso aconteceu? Em que aspectos? Bem, no campo pessoal, eu me vejo outro antes e depois da missão. E eu falo isso para todo mundo, para que as pessoas experimentem essa missão transcultural um dia. Eu tinha objetivos antes da missão na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E parece que quando eu saí para o campo, ele meio que poliu todos esses meus objetivos, meus sonhos, e só fortaleceu. Ele meio que blindou todos esses sonhos. Então, entendi. Essa mudança ela não foi para mudar o que você pensava, mas para incentivar, para dar um apoio, né? Um suporte. Um apoio diferente. Um suporte, ela estruturou os meus sonhos, sabe? Muito legal. Porque uma coisa era serviço. Eu sempre pensei em serviço quando comecei jornalismo e teologia. Só que serviço com o quê? E parece que na missão eu percebi que eu posso servir de um jeito e eu consigo... Deu uma base. Me deu uma base melhor, me deu uma estrutura. Então, me desenvolvi como
pessoa no sentido de ser uma pessoa mais empática, uma pessoa mais focada, uma pessoa mais realizada com as simples coisas. Que legal. Legal, Vitor. E você falou que tinha objetivos, planos, sonhos, etc. Mas o que te fez decidir sair em missão, ir para o campo missionário? Eu sou filho de pastor da igreja adventista e às vezes as pessoas não entendem mais por que fazer teologia, por que seguir os caminhos do seu pai. Eu acho que eu encontrei nos meus pais, ou na minha experiência, na minha família, uma emancipação no serviço. Então, eu dediquei a boa parte do meu ensino médio, o início da faculdade de jornalismo, que eu comecei primeiro, para entender como ser útil no serviço. E aí, para a missão, era entender melhor ainda sobre esse serviço. Eu me apaixonei no serviço no modo geral e muito amplo. Mas como servir? Qual a necessidade de serviço das pessoas? Onde eu posso ser útil no serviço? A gente pode servir de várias formas. E você não precisa ser um teologano para servir. Você não precisa ser um jornalista para servir. Você pode servir na sua profissão, na sua realidade. E eu queria entender nas minhas habilidades como eu poderia servir. Então, ir para a missão foi com o objetivo de realmente polir os meus sonhos de serviço. E agora falando, Vitor, do pré-missão, como é que surgiu a oportunidade de ir para esses 2 países? Como você conseguiu juntar dinheiro? Porque essa é sempre uma dificuldade pela qual todo missionário passa. Os trâmites burocráticos de documentação, visto, passaporte, coisa e tal. Conta um pouquinho aí sobre esse pré-missão, antes de ir. Essa viagem, ela aconteceu em 2018 e as preparações começaram no início de 2017. Eu me coloquei à disposição para o Núcleo de Missões, é um espaço que a gente tem aqui dentro do colégio, do NASP Campus Engenheiro Coelho, voltado para aquelas pessoas que têm interesse de fazer missões curtas de 15, 7 dias a missões longas. Essa viagem você diz da África do Sul. A viagem da África do Sul. Na verdade, as duas. As duas foram no mesmo ano? As duas foram no mesmo ano. No primeiro semestre de 2018 eu estive na Zâmbia e o segundo semestre eu estive na África do Sul. Entendi. E eu me coloquei à disposição para o Núcleo de Missões, esse espaço. Eles tinham uma dificuldade de encontrar um lugar para mim, porque eu não tinha um idioma, o inglês como um idioma fluente para mim, na época. E aí eles tinham dificuldade porque os lugares normalmente com necessidade precisariam um pouco de discurso, de diálogo com as pessoas e tal. Mas eu me coloquei à disposição um ano antes. Eu passei o ano me preparando, escola de missões, que te prepara mentalmente para isso, pessoalmente para isso, mas a oportunidade não vinha. Eu descobri que eu ia para a Zâmbia dia 22 de 2017, faltando poucos dias para acabar 22 o ano. de dezembro? 22 de novembro. Novembro, perdão. Isso, sim. foi no final do semestre. Mas mesmo assim, faltava pouco para sair do colégio. Eu recebi uma ligação depois de apresentação de um trabalho da faculdade, do Núcleo de Missões. Ele disse, a gente conseguiu um lugar para você tem interesse? É em janeiro. Então, assim, eu vinha me preparando, sabia que a oportunidade poderia chegar a qualquer momento, mas ela aconteceu no momento certo, no finalzinho ali, e eu abracei essa oportunidade. Então, preparativo foi começando um ano antes, mas estando à disposição durante todo o período pré, porque a oportunidade pode não vir no início dos seus planos, e sim no final. Com certeza. E para arranjar, só uma coisa, para arranjar o dinheiro, como é que foi? Tá, eu arranjar o dinheiro, eu consegui tecnicamente um mês antes do local definido. Então, eu tinha pouco tempo para conseguir o dinheiro, pelo menos da passagem. Porque é que você fica sabendo dos custos exatos que você vai ter, Exatamente, exatamente. Mas eu falo para você que parecia ser um desafio maior do que eu conseguiria abraçar, mas parece que quando as coisas são bem encaminhadas, ou você se coloca à disposição desde o início, as coisas acontecem, sabe? As pessoas sabiam dos meus planos. A minha família sabia dos meus planos e parece que quando isso se concretizou no chamado, a minha família não teve outra. Eles fizeram jantar beneficente, aí um grupo do colégio, vaquinha, eu fiz vaquinha num site de vaquinha e todo mundo participou, sabe? Parece que as pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais conscientes, eu fico muito feliz por isso, de que se você não pode sair para missão, eu posso ser missão te ajudando a ir para missão. E missionário também é quem envia, né? Exatamente, missionário também é quem envia. Então, foi curto
tempo, eu consegui o dinheiro por encontrar pessoas como essa. Milagre. Milagre. E parece que Vitor. missão é sobre isso, né? Com certeza, a missão é sobre milagres. Vitor, conta pra gente uma experiência marcante que você teve ao longo da missão. Olha, daria pra fazer um livro de experiências, ser bem sincero. Uma só, Vitor. Não dá. Sair da zona de conforto parece que é você se tornar mais sensível para experiências que te transformam. E eu tava lendo o meu diário que eu tinha escrito lá na época, eu tive um diário na época, escrevia todos os dias, e eu escrevi isso pra mim mesmo. Eu disse, parece que a gente se torna mais sensível para transformações. E só quem experimenta isso é quem vive mesmo uma experiência transcultural. E uma marcante foi ter a oportunidade de trabalhar com as crianças. Quando eu fui pra Zâmbia, éramos em 4 missionários brasileiros. 2 falavam inglês e 2 não falavam inglês. A gente visitava igrejas da região lá onde a gente estava todos os sábados. E a gente acabou decidindo que 2 deles ficariam com os adultos dentro das igrejas nos sábados e os outros 2 ficariam com as crianças. Como eu não sabia muito bem inglês, eu acabei ficando com as crianças porque era mais fácil de dialogar e tal. Chegou um dia que eu percebi que eles estavam aprendendo sobre a Bíblia, eles estavam aprendendo sobre Cristo, sobre serviço, sobre amor, e eu não precisava falar para eles. Parece que eles recebiam essa mensagem dos meus braços, das minhas pernas, do meu sorriso, do meu abraço, do meu olhar. Uma linguagem que não precisa ser falada. Uma linguagem que não precisava ser falada, e eu percebi que a barreira do idioma, que é algo que todo mundo pensa quando quer ser missionário, ela se torna pequena quando o objetivo está nas mãos de Deus, quando o sonho é dele, quando o projeto é dele. Então, a experiência de trabalhar com crianças e ver que, mesmo não falando nada com elas, a mensagem chegava, foi uma experiência muito transformadora, porque eu vi isso acontecendo com adultos também. Eu não precisava falar com os adultos. Se eu me colocasse à disposição de um dia na semana ir na fazenda deles e ajudar na plantação deles, parece que de alguma forma uma mensagem bíblica e evangélica chegava para eles. Isso é legal, porque parece que para Deus não há barreiras de como se usar uma pessoa, né? Exatamente. Tudo bem, você não fala o idioma, mas eu vou te usar de outras formas. Exatamente. E isso foi transformador para minha experiência transcultural. Eu fui um depois de entender isso e um antes. Eu dedicava tempo, metade do dia para estudar inglês. E aí a outra metade parece que era para servir. E depois que eu entendi que não era sobre o idioma e sim sobre me colocar à disposição, parece que fluiu bem melhor. Vitor, e a gente gostaria agora que você pudesse deixar uma mensagem para aquela pessoa que pensa em sair, para aquela pessoa que pensa viver a missão. Que mensagem você poderia passar para essa pessoa hoje? Qual apelo que você faria a essa pessoa hoje? Eu falaria aquilo que eu acho que foi falado para mim em algum momento antes de experimentar a minha viagem transcultural, que foi me colocar à disposição. O meu maior receio antes de fazer uma viagem como essa era não estar preparado, não ser habilitado para o serviço. Mas não é sobre não é sobre você ter a habilidade certa, você ter as ferramentas certas e se colocar à disposição. A experiência aconteceu, o chamado veio mesmo de última hora, e eu sou um outro depois da missão porque eu me coloquei à disposição, não porque eu tinha habilidade. Então o serviço nunca vai ser sobre as suas habilidades, talvez é sobre a sua disponibilidade em se colocar em disposição. Então não hesite, se coloque à disposição e eu tenho certeza que a experiência vai ser transformadora. Senhoras e senhores, esse foi Vitor Sotero. Muito obrigado, Vitor, pela sua presença. Eu que agradeço. Vocês são muito carinhosos. Muito Foi- aconchegante. Foi um prazer inenarrável te receber. Que isso. Saber da sua experiência, ouvir a sua trajetória. E agora, para você ouvinte que quer saber mais sobre missão, estudar mais sobre o assunto, o Alex tem uma dica de leitura para você, né, Alex? Nós separamos aqui, Giovanni, um livro muito especial. Existe uma escritora chamada Ellen White, conhecida de todos nós, que tem uma frase que diz que todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Isso é algo muito importante que nós temos que entender. Se fazemos parte do reino dele, somos missionários. E precisamos entender qual é o nosso papel dentro desse contexto. Para isso, nós estamos indicando hoje o livro Serviço Cristão. É um livro da própria escritora Ellen White, um ótimo livro que traz uma bagagem muito importante para preparar, dar o caminho e capacitar todo aquele que quer servir a missão de Cristo, a missão de Deus. Muito bacana, senhoras e senhores ouvintes, é com pesar no coração que eu anuncio o fim de mais um episódio do Missão 2414. Muito obrigado porque você nos acompanhou até aqui, esteve conosco. Mari, suas últimas palavras aos nossos ouvintes. Olha, Giovanni,
Eu acredito que o episódio de hoje ele foi muito bom pra gente conseguir entender a realidade de diferentes pessoas em diferentes lugares. Sempre tem muita coisa pra gente aprender sobre missão. E é claro que essas conversas, elas nos incentivam muito a viver as nossas próprias experiências. Então aí fica a dica pra quem quer ser missionário, não perca tempo. Com certeza, Alex, suas últimas palavras aí. Olha, eu acho que assim como todos nós que estamos aqui, ficamos um pouco incomodados. E nós esperamos que os ouvintes também. A gente não pode terminar um episódio desse sem refletir, sem sentir no coração o incômodo, para que nós possamos nos mexer, sair da zona de conforto, realizar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Muito bacana. Eu sou o apresentador aqui do podcast, mas sou o único que nunca fez missão aqui. E a ideia está matutando na minha cabeça desde o primeiro episódio já. Chegamos ao fim, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E no próximo episódio a gente bate mais um papo cabeça sobre trabalho missionário, sobre voluntariado. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!